abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor. Talvez alguém já até viu, porque eu já gravei, né? Só porque agora vocês vão estar vendo ao vivo, né? A gente vai fazer junto. Essa aqui é a florzinha do plano da salvação, com as cores do livro 100 palavras, feito na garrafa PET. Tia Sônia, mas para que serve esse recurso? Bom, para ministração, nós poderemos usar esse recurso aqui para estar falando sobre o plano da salvação. Porque em João 3,16 fala sobre o amor de Deus para conosco, o maior amor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Ele enviou o seu Filho único ao mundo para quê? Para morrer por nós. Por nós, e ele não veio condenar ao mundo, mas sim ele veio trazer para nós vida eterna. E o sacrifício de Jesus, antes precisávamos de que cordeiros morressem por nós, ovelhas, outros animais, que ali o sacerdote fazia o sacrifício. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus aceitava um substituto no lugar. Então, pegava ali um animal inocente, sem mácula, um limpo animal e sacrificava. E aí, os nossos pecados eram transferidos para aquele animal. Mas aí veio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista disse quando viu Jesus vindo para ser batizado? Foi isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus morreu naquela cruz, o que ele falou? Pai, está consumado, está completo, completo, sacrifício eterno para todas as gerações. Mas aí a criança fala assim: tia, mas como que Jesus morreu por mim se eu ainda não tinha nascido? A palavra de Deus fala lá em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E aí, consequentemente, a descendência deste homem pecou. Nós pecamos todos juntos, porque somos descendentes de Adão. Então, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, porque o pecado é que faz separação entre o homem e Deus, certo? Então, João 3,16, ele é o resumo de toda a história da Bíblia. E este recurso vai falar sobre isso, né? Amarelo representa o céu, Deus, porque no céu tem ouro, porque Deus é luz. O preto é o pecado. E agora com essa questão de raça, de cor, de vidas negras importam, a gente tem que tomar muito cuidado para poder falar dessa cor aqui, né? Porque às vezes o jeito da pessoa se expressar dá problema. Então vamos lá. O preto aqui, simbolizando pela cor preta, não está relacionado a uma raça, não está relacionado a uma cor de pele. Não, esse preto aqui está relacionado com a cor da noite, com a cor do escuro, a cor do abismo profundo, que aqui está simbolizando a separação, a lacuna entre Deus e nós por causa do pecado. Tem que explicar bem, né? Porque agora muitos estão tentando encontrar brechas para poder fazer assim, gerar discussões e problemas. Então, tudo bem? Vamos começar? Vamos começar. Então, esse recurso aqui é a florzinha do plano da salvação, feita na garrafa PET. E essa florzinha também pode ser usada no louvor que fala assim, ó, leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê,
diminuirá. E se você quiser o espiral mais enroladinho, é só você enrolar ela mais, tá certo? Aí a molinha fica mais ainda, tá? Então, crescer e diminuir. Por que que a gente cresce? O que que a gente precisa? Da palavra de Deus, que aqui está simbolizado pela cor verde, que simboliza o crescimento. Lá no livro de Oséias fala que o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento, por falta de conhecimento, né? E por ter rejeitado o conhecimento, eu também te destruirei. Veio a destruição por falta de conhecimento. E o que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras. E a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é água. Então, a água nos alimenta, né? E o conhecimento é a palavra. Então, para crescer espiritualmente, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, bora lá. Bora lá, então. Pega a sua garrafa PET, comenta aí o que vocês estão achando, né? Vamos lá, você vai escolher aí uma altura. Você vai escolher a altura que você quiser. Do potinho, não tem altura certa não, tá? Vamos fazer aqui, então. Vamos furar aqui, ó. Você vai furar com a faquinha. Eu já furei, ó. Furei a garrafa. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar em espiral. A paz do Senhor, tia Wanda. Que tudo, essa florzinha, amei. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Vamos fazer o corte em espiral. Você vai, ó, subindo, subindo. Você vai cortando assim, ó, fazendo uma espiral. Pra fazer a molinha. Depois, se ficar torto, a gente ajeita aqui no final, tá bom? Tudo tem conserto. Cortar as tirinhas. Se você depois pensar assim, eu quero ela mais fininha, dá pra fazer ela mais fininha, tá bom? A gente recorta no final. Tia Sônia, tá ficando perfeito, tá ficando torto. A gente vai ajeitar. E aí, o que que acontece? Eu vou contar uma coisa pra vocês, pessoal. Eu levei um susto tremendo. Você sabe por quê? Porque eu confundi o horário da live com o horário de outra live que vai ter no sábado que vem, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tava pensando que era 4 horas da tarde. Ô Senhor amado, mas o Espírito Santo sempre tem piedade da gente, né? Mas a gente dá trabalho, Espírito Santo, né? E aí, o que que aconteceu? Aí eu fui olhar, né? Fui aceitar lá o convite para mim poder entrar no grupo, né, pra gente poder estar transmitindo essa live. E aí, o que que aconteceu? Eu vi que era 2 horas e eu ia deixar tudo adiantado, né, recortar os moldezinhos aqui, deixar tudo adiantado, quando eu vi, Jesus amado, tá vendo, gente? Eu tô cortando em círculo aqui, ó. Eu chamei meus meninos depressa, já tá pra começar, Senhor, acho que entrei até meio atrasada, né? Mas é assim mesmo, aqui a gente vai ser rápido, tá? Não vamos ficar embromando. Se você tem a garrafa PET aí, ó, de refrigerante que tomou nesse domingo, quem tomou refrigerante já pega a garrafa PET e nós já vamos adiantando. Pra quando eu postar os moldes, né, ou passar pra tia Vandinha tá postando, o que que acontece? Já tá adiantado. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, você vai, ó, corta aqui. Corta aqui, aí ficou assim, ó, né? Depois, se você achar que aqui tá muito comprido, a gente tira mais um pedacinho, tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai separar. Essa parte aqui, tá vendo que tá torto? Nós vamos igualar aqui, ó. Vamos igualar essa parte. E aí, eu vou colocar um ferro de passar roupa aqui pra ir aquecendo, pra gente fazer uma bordinha aqui nesse plástico aqui da garrafa PET. Vocês sabiam que na garrafa PET dá pra gente estar fazendo muito recurso. Inclusive, eu fiz uma fantoche gigante.
Eu não sei se alguém já viu aqui, mas a fantoche foi feita com 8 garrafas PETs. 4 embaixo e 4 em cima. Vocês já viram minha fantoche gigante feita de garrafa PET? Coloque aí, quem já viu? Por isso que eu estava procurando. Nossa, tia Wanda, desculpa. Atrasada, né? Atrasada. Ô, Jesus amado. Cadê o ferro? Ferro de roupa tá aqui, ó, gente. E aí, alguém já viu a minha fantoche gigante feita com 8 garrafas PET? A tia Sônia Você viu, Érica? A tia Sônia não vai ensinar a fazer aqui porque ela é muito demorada. Ela é demorada. Traz aí, Juju, a boneca gigante, enquanto o ferro aqui vai dando uma esquentada pra gente fazer a bordinha aqui. Vamos lá, enquanto vai esquentando aqui. Essa aqui é a minha fantoche gigante. Os pés dela, né? Boa tarde, pessoal! Meu nome é Mila! Ei, quantos me acham bonita? Olha aqui, essa aqui é a Mila. Essa aqui é a Mila. Olha os cabelos dela, ó. Aqui eu fiz uma trança no EVA e bati o secador e depois manchei a trança. Então essa aqui é a minha boneca gigante. Aqui eu ainda não encapei aqui embaixo para vocês entenderem. Olha só. Tá vendo aqui? 4 garrafas PET embaixo. E da mesma forma aqui na parte de cima. 4. Aqui atrás eu fiz um puxador. Tá vendo aqui? Onde a gente puxa, tá? Então, essa aqui é a Mila. A minha boneca, minha fantoche gigante, feita com 8 garrafas PET. E ela não é pesada porque é do material leve, que é garrafa PET. Então, lá no meu Instagram e na minha página também, eu não ensinei assim fazer, mas eu mostrei os detalhes, tá bom? Porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Então, vamos lá. O ferro aqui já esquentou. E aqui a gente já acertou, né? Essa parte de cima onde que a gente vai fazer a florzinha. Então, a gente vai colocar aqui no ferro, ó. Pra quê, tia Sônia? Pra poder fazer uma bordinha pra gente fazer a colagem. E aí, a gente passa no ferro. E eu ia trazer tudo ajeitadinho, sabe? Mas aí, o que que acontece? A tia Sônia foi e perdeu a hora, que era pra estar tudo adiantado. Mas é bom que a gente vai adiantando juntas, não é mesmo? 4 garrafas, você tá falando da fantoche? É 8. 4 na parte inferior, que é o corpinho, né? E 4 na parte superior, que é a cabeça. Então, o total é 8. Eu fiquei olhando aqui, respondendo. E esqueci aqui, ó. Você vai girando aqui pra poder fazer a bordinha. Aqui, ó, pessoal, tá dando pra ver, né? Aí fez a bordinha. O calor do ferro fez a bordinha pra gente poder tá fazendo a colagem. Juju, também vou precisar da chapinha. Tá lá no quarto, acho que tá em cima da caixa. E aí a gente também vai usar uma chapinha de cabelo para na hora que a gente for fazer as pétalas. Então tá. Aí aqui tem esse papel aqui que eu gosto de usar, que é dessas embalagens, tá vendo? Esse aqui é de filtro de café. Mas também tem aquelas de caixa de bombom, é o mesmo papel, acho que o nome é Craft, né? Papel Craft, salvo engano. Então, você vai colocar aqui, ó, em cima do papel e vai riscar o círculo certinho, que é onde a gente vai fazer o rosto. Então, bora lá, então. Vamos aqui, riscar o círculo, que é onde a gente vai fazer o rosto. E aí, quando você riscar, que eu risquei aqui, ó, tá vendo? Do lado da estampa, você vai recortar maior um pouquinho, tá bom?
Você corta maior um pouquinho, que é melhor sobrar do que faltar. Aí na hora a gente acerta as sobras, tá? Pra não ter perigo, você corta maior um pouquinho do que você riscou. E aí depois a gente vai e acerta. Aí tá vendo? Aí a gente vai e acerta. Aqui eu vou colocar assim, ó, porque aqui essa parte de trás você não precisa de encapar. Ah, tia Sônia, mas eu quero colorido. Esse aqui no início, assim, quando eu fiz, foi um dos meus primeiros. Aí eu fiz assim, não ficou muito bonito. Porque aqui, pelo fato de ser tipo um funil, né? É difícil de encapar. E o que eu fiz em outra? Eu fiz outra, aí eu pintei por dentro. Você pode estar usando a tinta de PVA, tinta PVA, você compra vermelha, rosa, amarela, a cor que você quiser, tem a PVA e pinta por dentro, ou até mesmo a tinta guache, dá certo também, só porque com o passar do tempo descasca, né? Então tá, aí a gente vai passar o que? Cola instantânea. O que a gente vai fazer aqui? Agora nós vamos pegar essa parte de baixo aqui, ó, pra gente colar. Vamos ver, vamos dar uma acertadinha aqui nessa parte de baixo. Vamos aqui dar uma acertadinha pra gente poder estar colando a tira ali em cima, né? Que eu tirei. Vamos estar dando uma acertada e vamos estar tirando um pedaço, para não ficar muito grande. Você deixa do tamanho que você quiser, tá? Aqui eu tirei um pedaço, porque aí você vai fazer o seguinte, aqui ó. Você vai fazer o espiral, né? A molinha. Então agora nós vamos colar a parte de cima do espiral aqui, ó. Se você quiser encapar antes, eu penso que é melhor. Vamos encapar a tirinha antes da gente colar? Você vai usar cola instantânea. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero assim chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a gente vai fazer o tema com as cores do plano da salvação, às vezes a gente coloca o tema, o plano perfeito, o que mais que a gente coloca? O plano da salvação mesmo, né? E aí a gente decora com as 5 cores. Eu já fiz também o maior pintor do mundo. E aí a gente fez, porque aí o Senhor Deus, quando o homem pecou, o Senhor Deus pintou um plano, né? Um plano para poder reconciliar o homem com ele. E aí o que acontece? Na decoração, a gente colocou um pincel. Minha cunhada que fez um pincel, a parte de cima do pincel ela fez em EVA. E onde que o pincel passava assim, ela fez com as 5 cores. E aí a gente colocou na sequência. Mas o que eu quero falar para vocês? Prestar atenção na sequência, quando a gente for decorar, né? Colocar as cores na sequência certa. Porque às vezes as pessoas colocam as cores na sequência errada. E aí quem vai ministrar pode até estar usando a decoração das cores do plano da salvação para poder estar chamando a atenção das crianças e estar ministrando em cima. Você sabia que às vezes a decoração pode servir até de recurso para a gente poder estar ministrando? Porque aí no caso a gente usa a decoração. E muitas pessoas, eu já vi em várias igrejas, colocam a sequência das cores erradas. Então, a sequência das cores conta a história do livro Sem Palavras, a história do plano da salvação. Então, se colocar a cor na sequência errada, aí não dá certo a história. Não dá certo, porque cada cor está simbolizando uma etapa, está simbolizando um acontecimento dessa história do plano da salvação. Então aqui eu já cortei o amarelo, Deus, o preto, que simboliza separação, o abismo, né? O pecado que separa o homem. Agora vem o vermelho. O vermelho de quê? Do sangue de Jesus.
do sangue de Jesus. E aqui atrás de mim, vocês estão vendo, isso aqui também é o plano da salvação. Só porque é dos Radicais Kids, né? Daquele louvor assim, ó. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Vocês conhecem o plano da salvação dos Radicais Kids? Também é muito lindo. Eu também fiz uma florzinha no plano da salvação dos Radicais Kids. Então, para quem tá chegando agora, eu tô cortando umas tirinhas aqui de EVA com as cores do plano da salvação, com as 5 cores do livro Sem Palavras, baseado no livro Sem Palavras, tá bom? É necessário que toda tia, todas as professoras, professores do Ministério Infantil conheçam o livro Sem Palavras e a sequência certinha das cores. É praticamente que obrigatório. Praticamente que obrigatório, gente. E a gente tem que falar sobre o plano da salvação em todas as mensagens. Todas as mensagens. Então aqui a tia Sônia tá cortando as tirinhas aqui. Por que a tia Sônia tá cortando as tirinhas? Porque a tia Sônia entrou atrasada. Tava pensando que era 4 horas, misericórdia. Por isso que não tá adiantado. Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho de mim, que a tia Sônia fala demais, né? A tia Sônia fala demais, mas eu quero falar um pouquinho de mim. Quem não me conhece, meu nome é Sônia, eu moro na cidade de Jaraguá, no estado de Goiás. Moro em Jaraguá e antes eu não tinha o trabalho do Ministério Infantil nas redes sociais. Eu não me importava muito com redes sociais, não. Eu comecei, foi depois que começou esse problema do vírus, né? Essa luta tremenda que afetou o mundo inteiro. Então, eu comecei a fazer o trabalho para poder estar alcançando as crianças, né? Tanto do Ministério Infantil da nossa igreja, como todas quantas tiverem acesso. Então, bora lá. Aqui, para quem tá chegando agora, esse aqui é uma parte da garrafa PET que a tia Sônia recortou. Depois vocês vão assistir, né? A live inteirinha e vocês vão ver. Já cortei as 5 cores. Aí aqui nós vamos começar de cima para baixo, tá bom? De cima para baixo, com a sequência correta das cores. Eu vou dar uma cortadinha aqui, para poder estar colando com cola instantânea, Tec Bond ou outra de sua preferência. Então vamos lá. Amarelo. Vou me capar aqui em cima, ó. Amarelo. Então vamos lá, vamos passar a cola instantânea aqui. Essa cola instantânea é uma benção, porém a gente tem que tomar muito cuidado para não colar errado, né? Porque colou, acabou. E de vez em quando ela cola também o dedo da gente, né? Aí já teve vez eu ter que passar na água morna, porque o negócio não queria descolar de jeito nenhum. Já aconteceu isso com vocês? A minha voz tá boa, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho ou tá lá longe, tá falhando? Como que tá? Coloca um ok aí. Então vamos lá, amarelo. E agora? Que cor que vem? Se o amarelo representa as ruas de ouro, representa Deus, Deus que é luz, o que me separa de Deus? Preto. Que, como eu disse, para quem chegou agora, a gente tem que explicar direitinho. Gente, eu vou repetir de novo. Vou repetir. A gente tem que explicar direitinho que esse preto aqui está relacionado à escuridão, ao abismo, e não está relacionado a uma raça e nem a cor de pele, não. Ah, por que é preto então? Por que é preto? Porque o preto aqui, a cor preta, está relacionado com a noite. Que cor que é a noite? O escuro? Preto, né?
não está relacionado a uma cor de pele nem a uma raça. Está relacionado à noite, à escuridão do abismo. A escuridão do abismo. Que nos separa de Deus, o buraco negro, né? O buraco negro que nos separa de Deus, que é o pecado. Eu acho muito interessante que um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo. E vocês sabem que lá em Salmos, agora me falha a memória do versículo, fala assim que os filhos são como flechas na mão, né, do arqueiro. E aí, o que acontece? Se os filhos são flechas, né, e o arqueiro é o pai, é a família, então é a gente que tem que direcionar os filhos para o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Jesus. O alvo é o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é nossa responsabilidade como pais, como professores do Ministério Infantil, direcionar essa flecha para o alvo. Porque a palavra pecado, um dos significados é errar o alvo. Então é nossa responsabilidade, né, orientar nossas crianças, apontar para elas o caminho certo, apontar elas para o alvo que é Cristo, para que elas venham acertar o alvo que é Cristo. É nosso dever, é nossa missão. Eu e você fomos escolhidas, escolhidos para estar ensinando para as crianças o caminho que é Jesus, para que elas venham acertar o alvo. Pronto. Então, a tia Sônia colocou aqui a sequência, ó. Se ficar meio tortinha aí, é só vocês acertar com a tesoura, isso aqui é muito fácil. E aí, tá, tira aqui, né, então. Aí, a molinha, né, aqui é onde a florzinha vai crescer, o espiral da garrafa PET. Essa parte de baixo aqui vai ser o quê? O vaso. O vaso. Então, nós vamos agora colar na parte de cima, onde vai ficar a nossa flor. E depois a parte de baixo nós vamos encatar. Então, vamos lá. Colei aqui na sequência. E agora nós vamos colocar aqui, ó, na parte de cima, que eu passei no ferro e fiz a bordinha. Então, aqui a gente vai colar. A gente vai colar aqui em cima, assim. Agora a gente vem com a cola instantânea, tá bom? E passa aqui no lugar onde que vai ficar, que vai colar o espiral. Aleluia! Vamos fazer a nossa florzinha, já era pra estar bem adiantada, mas sempre a tia Sônia tem que fazer alguma coisa, né? Tinha que errar o horário. Minha menina e meus filhos, enfim, né? Minha menina e meu menino aqui, nem espanta quando acontece isso. Aqui. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos dar uma apertadinha, né? Pra colar mais rápido. E aí nós vamos pegar essa parte aqui, vamos colocar essa parte aqui pra cima e vamos colar as pétalas nela pra depois pôr a parte do rostinho pra encapar, porque aí a gente encapa, né, o pezinho assim onde que a gente vai colar a pétala. Aí a gente vai dar mais uma cortadinha aqui, que eu falei que a gente tem que cortar maior, que antes maior do que menor, né? Para depois o negócio dar errado. Pessoal, quem tem Instagram, a tia Sônia tá lá no Instagram, né? Que antes eu não importava muito com o Instagram, eu trabalhava mais só com a página mesmo. Aí, o que acontece?
uma pastora falou assim pra mim, porque para começar a página foi a tia Elisaneide da página do EBID, né? Que me incentivou, porque eu não queria página não. Antes, da realidade, eu comecei em março do ano passado, somente com as histórias. Eu gravava algumas histórias, né? Inclusive foi logo no início que todos os comércios fecharam, e aí eu comecei a fazer uns visuais pequenos para poder estar gravando. E o que aconteceu? Eu pegava os restinhos, as pontas de EVA que tinha aqui em casa, porque papelaria, tudo tava fechado, né? Um pesadelo. Eu achei aquilo um pesadelo. Eu acordava de manhã assim, porque aí eu comecei a trabalhar em casa, e eu acordava de manhã, parecia que aquilo não era realidade. Que eu não gosto nem de estar falando isso, gente, mas é a realidade, né, que a gente está falando aqui. Então eu comecei a gravar histórias e enviar para as tias, para poder estar enviando para as crianças, né? Para as crianças continuar sendo evangelizadas. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Que essas histórias aqui, eu tô colando, tá vendo? Aqui. Que essas histórias foram muito longes, mais do que eu pensei. E aí o que aconteceu? As histórias foram muito longes e a tia Elisaneide, a tia Neide, entrou em contato comigo e me incentivou a fazer uma página. Aí eu criei a página no Facebook, Ministério Infantil Tia Sônia e Turminha. No início, o projeto chamava Apacentando os Cordeirinhos em Tempos de Crise. Aí eu fiz a página Apacentando os Cordeirinhos em Tempos de Crise. Mas depois, estudando um pouco, eu percebi assim, que ia ficar muito difícil para as pessoas poderem me encontrar, né? E que a palavra assim, mais fácil de ser encontrada era, na pesquisa no Facebook, Ministério Infantil. Então eu coloquei Ministério Infantil Tia Sônia. Aqui. Coloquei aqui, né? Que eu falei para vocês no início, esse aqui é de papel de filtro. Pode ser também, aqui é de caixa de bombom, né? Aí você, coloquei aqui, medi e recortei. Aí agora, o que eu vou fazer? Antes de colar aqui o rostinho, eu vou recortar as pétalas. E eu vou mostrar pra vocês como que é o segredo das pétalas. Deixa eu mostrar o outro pra quem tá chegando agora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai e recorta as pétalas e cola depois que vem com o rostinho pra poder tá tampando aqui, né? Então tá, vamos fazer as pétalas agora? Pra fazer as pétalas, eu vou colocar os moldes lá, né? Vou colocar os moldes aqui. E aí, vocês vão precisar de uma chapinha. Chapinha de cabelo. Eu uso chapinha de cabelo. Tem gente que faz no ferro, né? E aí nós vamos agora riscar. Deixa eu pegar um palitinho aqui. São tantas... Aqui, palitinho. E aqui eu vou pegar a pétala. A pétala. Essa aqui eu fiz maior. Não sei se essa aqui dá as 5. Eu vou fazer dessa aqui. Essa outra que eu fiz aqui foi com 10. Mas foi menorzinha. Vou fazer essa aqui de 5. Eu fiz um molde de 5 para poder facilitar. Vamos lá. Vou agilizar aqui, porque parece que tá vindo chuva, né? Enquanto vem chuva, eu não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui em Jaraguá começa a dar problema da energia, né? Aí a internet começa a ficar ruim, às vezes por causa da falta de energia a internet cai, né? E eu não desejo que isso aconteça. Eu tenho 10 anos que eu trabalho no Ministério Infantil. Foi assim que eu cheguei em Jaraguá. E por que que eu comecei no Ministério Infantil? Na época eu tinha só meus 2 filhos mais velhos, né? Que hoje meu caçula tá com 7 anos. E na época quando eu vim para Jaraguá, os meus mais novos estavam com 3 anos e a outra estava com 4, que é 1 ano e 4 meses de diferença. Ela fez 5 aqui em Jaraguá. E aí a gente foi para a igreja, uma congregação perto da nossa casa,
E quando chegou lá, eles foram todos animados, pensando assim que ia participar na salinha lá da Escola Bíblica Dominical Infantil. Só que chegou lá, eles não tinha professora. Não tinha professora para eles. E aí, quando eles eram pequenos, eles começaram a chorar, porque não tinha. E quando foi no outro domingo, não tinha de novo. Só tinha para os adultos. E eles ficou lá dentro da igreja com a gente, né? Era uma igreja assim pequena, congregação pequena. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, eu vou contar uma coisa para vocês e vocês vão ligar com a vida de vocês, porque talvez isso já possa ter acontecido com vocês. Eu cheguei no pastor e falei pro pastor assim: pastor, tá faltando professora para poder estar ajudando na salinha? Eu quero aqui me oferecer. Falei pro pastor, eu tinha chegado há um mês, aqui na cidade de Araguá. Aí eu falei pro pastor assim: pastor, eu quero me dispor a ajudar na escola bíblica dominical. Se o senhor quiser, eu posso também ser uma das professoras para poder estar dando aula para as crianças, porque meus filhos estavam vindo, né? Estavam indo na escola bíblica e ficava chorando porque não tinha aula, porque as professoras não iam. E eu nem conhecia as tias, sabe? Eu só fui oferecer, assim. O que acontece? O marido da líder fazia parte lá do departamento de jovens. E aí, o que aconteceu? Ele estava perto na hora que eu falei com o pastor. Aí eu não percebi, que eu sou meio voada, assim. O pastor tava aqui, tipo assim, tipo que a gente ia conversar depois. Eu, não, pastor, mas eu tô aqui. E o homem lá, ouvindo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele chegou lá na casa dele e falou pra esposa dele que eu tava querendo, vamos falar assim uma palavra que a gente fala aqui no Goiás. Eu tava querendo tomar o cargo. Eu cheguei de fora e já tava chegando com tudo, querendo tomar o cargo. E aí, gente, saíram falando de mim. Chegou, né, uma irmã de fora e ela já chegou querendo tomar o cargo do Ministério Infantil, sendo que eu fui lá só me oferecer, né? E aí, o que aconteceu? O pastor falou assim: depois eu converso com você, irmã Sônia, tá? Aí, quando foi em dezembro, ele foi e falou comigo. Eu fui pedir para ser professora. E aí, o que aconteceu? Ele foi e falou assim: você aceita ser líder do Ministério Infantil, do Departamento Infantil da igreja? E eu aceitei na maior alegria, aceitei. Nossa, Deus, sem ter experiência de nada. Mas aí, o que acontece? Eu não achei assim tão difícil, porque assim, eu fui confiante que ia dar certo, porque eu tinha na minha mente assim: eu sei pelo menos um pouquinho, né? Porque eu já tinha feito um curso de educação, né? Porque eu sou licenciada em História pela UEG, fiz lá na minha cidade. Só porque eu sou licenciada no curso de História para ensino fundamental e médio, né? E aí, mas vocês sabem, para quem aí fez curso de licenciatura em letras, matemática, geografia ou outras matérias, sabe que a gente estuda sobre a criança da mesma forma, que a gente estuda Paulo Freire, que a gente estuda Piaget, que a gente estuda vários nomes, vários autores, várias teorias, né? Todo jeito a gente dá uma pincelada na educação em geral. Então, eu não fiquei com tanto medo assim. Pensei, vou colocar essas teorias em prática, né? E aí eu fui com a fé, né? E pesquisando na internet e tal. Aí, tia, sabe o que aconteceu? Saiu uma fofoca de mim. Várias fofocas. Que eu tinha tomado o cargo da irmã, que eu cheguei de fora, igual veio Daniel, né? De fora. E aí já chegou com tudo. E eu tava na inocência, não tava nem aí, nem importando. E os irmãos orando por mim, irmã Sônia vem aqui e pedindo oração por mim. Eu pensei: Jesus amado, o que tá acontecendo? Pedindo oração. E aí a gente foi pra garagem lá, que nem sala não tinha, foi pra garagem da casa do pastor. O pastor arrumou um banco lá da igreja. E aí a gente começou e era todas as idades juntas, era 20 e poucos crianças, mas todo mundo misturado, junto e misturado. Tinha de 3 anos, tinha de 6, tinha de 10, tinha de 12.
E assim foi, e aí a escola dominical foi crescendo, e a gente lanchava junto, e a gente cantava junto, e no início as crianças eram meio desobedientes, mas depois eles acostumaram, começaram a me obedecer, e eu amava muito eles, e eles me amavam, e foi uma festa só. E aí o que aconteceu? Saiu uma fofoca assim, que eu era fogo de palha, que eu tava toda animada, né? Toda animada. Aqui, ó, pessoal. Eu cortei já as 5 cores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar a chapinha aqui, ó, chapinha de cabelo. Deixa eu colocar ela aqui pra esquentar. Pra poder dar uma entortadinha na pétala, né? E aí, como eu tava dizendo, aí disseram lá que o povo tava animado comigo, mas que eu era fogo de palha. Vou aqui na tomada. Que loguinho eu ia apagar e eles iam ver, porque eu tava entusiasmada, né? Pensa, gente. Pensa que esse fogo de palha não era fogo de palha nada, era fogo do Espírito Santo. É fogo do Espírito Santo, porque o negócio só foi aumentando, aumentando, porque esse fogo nunca apagou, só fez aumentar na minha vida, só aumentar. E aí, depois que eu fiquei lá durante 2 anos e meio, né, que eu mudei, vou passar aqui, ó. E a gente dá uma enroladinha aqui. Tá vendo? Aí, eu mudei de lá, do bairro, porque era longe do meu trabalho, né? E eu fiquei grávida do meu outro filho. E aí, quando eu vim morar aqui mais no centro, mais perto do meu trabalho, aí eu vim ser líder da outra congregação, que é aqui perto da minha casa. E aqui eu estou até hoje. E aí, tinha um diferencial. Eu não sei se vocês passaram por isso. Eu acho que a tia Wanda já passou por isso. Há tempos atrás, o Ministério Infantil, ele não era muito assim valorizado, as crianças não tinham culto dentro da igreja, não tinha, o Ministério Infantil não tinha culto, não tinha culto do departamento infantil dentro da igreja. E aí, quando tinha culto, era um culto normal. O pastor escolhia lá o pregador, né? Escolhia o pregador, vinha um pregador, pregava para os adultos, eu não sei se na igreja de vocês é assim. Aí pregava para os adultos, para os pais, e aí a mensagem passava por cima da cabeça das crianças, né? E atingia os adultos. E aí eu achava isso uma falta de respeito com as crianças. Aí, uma vez eu fui e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou pedir pro pastor se a gente pode convidar preletoras. Parece um pouco com a minha história. E hoje estou amando fazer parte do Ministério Infantil. Estou assistindo o vídeo e vou fazer depois a florzinha. E aí o que acontece? Aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz em todas. Aí o que acontece, gente? Era assim um culto. Vou colocar essa chapinha aqui. Era um culto normal. Só tinha diferença só porque era o departamento infantil que dirigia. E o que acontece? Vinha o pregador e pregava para os adultos. E as crianças ficavam lá correndo dentro da igreja, não entendia nada, né? O que era aquilo? O que era aquela mensagem? Não tinha proveito algum. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos fazer dar certo. Vamos pegar agora a cola instantânea, tá? Qualquer marca que vocês acham boa, Tec Bond, não sei. E aí o que aconteceu? Eu achava que uma falta de respeito. Por que os outros departamentos podiam escolher os preleitores e nós não? A gente não escolheu. Aí, por que tinha que pregar para os pais, não para as crianças? Ué, eu achava aquilo errado. Aí, o que aconteceu? Não enfeitava a igreja, nem nada, na minha época. E aí, pessoal, um dia veio minha irmã, não só uma, várias. Veio e vinha um, entregava recado, passava um tempo, vinha outro, entregava o mesmo recado com palavras diferentes, mas no final era a mesma essência. Falou assim, mas de uma eu lembro muito bem, falou assim, que um vento impetuoso ia passar na minha vida,
Mas depois desse vento, Deus ia me levar a vários altares. Isso foi logo no início, né? Foi logo que eu comecei a ter esse despertamento que eu queria mudar, né? O jeito. Agora o vermelho. E aí o que aconteceu? Minha mãe morava comigo aqui em Jaraguá porque ela olhava meus filhos. Olhava meus filhos. E porque eu tinha muita insegurança, assim, dessa questão de gente vir morar em outra cidade, não ter um parente nem nada, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe e meu pai veio morar comigo. E aí minha mãe resolveu ir embora. Ela resolveu ir embora. E eu fiquei com meu esposo ficou para olhar as crianças e eu trabalhava, né, fora, porque eu vim para Jaraguá justamente porque eu tinha passado num concurso público e vim para cá. Aí o que acontece? Quando eu vinha pro almoço, que eu tenho ainda 1 hora de almoço, o meu esposo, enquanto eu tava aqui, levava os outros 2 filhos, os maiores, para a escola. Agora vamos fazer o rostinho dela. Levava os maiores para a escola e eu ficava com o pequenininho. A escola era aqui perto de casa. Eu ficava com o pequeno, que tinha o quê? Tava fazendo 3 anos de idade. Ia fazer 3 anos. Ele não tava na escola ainda. E aí eu ficava com ele enquanto meu esposo ia levar os outros na escola e ele chegava e eu ia correndo pro trabalho. E aí eu comecei a sentir que tinha algo de errado comigo. Eu tava sentindo tipo umas fisgadas no músculo da perna. E eu pensei assim, deve ser porque eu tô andando muito rápido, porque eu não era acostumada, né, com esse batidão que a gente fala, né. Mas aí, no final do ano, minha mãe foi embora em novembro. Aí no final do ano eu entrei de férias e fui fazer uns exames, uns check-up. E aí eu fiz os exames e meus exames deram todos alterados. Todos alterados. E aí o que aconteceu? E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que será? Colesterol? Deu colesterol altíssimo, tireoide alterada, deu albumina, que é uma proteína que tem no sangue, estava baixa demais a conta, e o médico não soube o que era não, pensou que eu estava assim fazendo dieta e estava com déficit na alimentação, passou com umas vitaminas para mim. E aí eu fui inchando, gente, ninguém descobria nada, minha barriga inchando, os meus pés, meu corpo inteiro, os meus olhos. Teve um dia que fui para a escola bíblica dominical, e aí o que aconteceu? Eu acordei com os olhos muito inchados. E aí eu tava com vergonha, né, porque meus olhos estavam muito inchados, e eu fiquei passando o dedo assim, ó, para ver se o olho desinchava. Aí quando eu vi, o líquido tinha descido para cá, ó, assim, tava parecendo que era um ferrado de marimbondo. E aí, com muito custo, para resumir, descobriu que meus rins estavam parando. É o que, eu não sei se tem alguém aqui que conhece, síndrome nefrótica. E aí eu fui parar no nefrologista. No nefrologista, que é o médico que acompanha hemodiálise, que diagnostica e tal, diagnostica, né? E aí eu fiquei, assim, muito chateada. Muito chateada, e eu chorava muito, e assim, saía muita espuma no xixi, eu muito fraca, dando muita cãibra, sabe? E aí eu comecei a tomar remédio para simvastatina para colesterol, um remédio lá para tireoide, outro remédio furosemida para ser diurético. Eu lembro que eu enchi uma mão de remédio e tomava de manhã, sabe? E aí nada, não respondia a nada. E eu fazia aquele exame, pessoal, fazia um exame aqui de litrão, que é proteinúria de 24 horas, que chama. E aí, todo xixi que você faz em 24 horas, você coloca dentro do frasco, né? Vai tirando xixi, colocando. E aí você vai e leva que eles vê assim a quantidade de proteína que você tá perdendo, porque seu rim não tá trabalhando direito. E aí o que aconteceu? Eu tava perdendo, normal de perder proteína, era assim de, por exemplo assim, 100, era 100 normal, e eu perdia 9.700. E aí eu não queria, eu pedi no Senhor para que me curasse,
E aí nada acontecia. E eu chorava demais a conta, inchava muito. E aí o que que aconteceu? Agora nós vamos fazer os olhos. E aí o que que aconteceu, pessoal? Eu tive que fazer biópsia. Eu não queria fazer biópsia. Não queria de jeito nenhum fazer biópsia. E eu fui pro Hospital do Rim, em Goiânia, né? Saí daqui de Araguá e fui. E fiz a biópsia. E na hora que eu tava ali fazendo a biópsia, eu orei. Eu vou segurar pra não chorar, porque assim, isso às vezes não me faz muito bem ficar lembrando disso, porque foi muito difícil pra mim, sabe? Mas eu sinto assim que eu preciso te contar. E aí eu orei e falei pro Senhor, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia, porque o médico nefrologista já estava me preparando para mim poder fazer hemodiálise. E eu tava com muito medo, porque um dia eu fui lá na consulta, no hospital, que eu me consultava. Para quem aqui é do estado de Goiás, eu sou de Araguá, Anápolis era mais perto, né? Então eu ia pro hospital evangélico, que tem aqui em Anápolis, e ia me consultar lá. E o médico conversava muito comigo, eu chorava muito, e ele explicava para mim que talvez eu pudesse ter que fazer hemodiálise. E eu não queria fazer. E aí, um dia eu tava esperando a consulta e o médico estava demorando. E era porque ele estava numa clínica de hemodiálise perto lá do hospital, porque estava acompanhando os pacientes. E aí, o que aconteceu? Ele ligou para a secretária, falou que era para mim ir lá, para ele me despachar logo, né? Para assim, eu não ficar esperando ele muito tempo, porque ele ia demorar. Então, já que era na Rua de Baixo, era bem próximo, eu fui até lá para poder consultar com ele. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente lá na sala, que eram pessoas que estavam consultando com ele, pegando receita de remédio, né? E fazendo hemodiálise. E aquelas pessoas tinham catéter no braço, catéter no pescoço. E eu vi aquilo e comecei a passar mal, assim, comigo mesmo. Eu não passei mal lá, assim, para as pessoas verem eu passando mal, essas coisas não. Eu não tava me sentindo bem. Tô cortando aqui os olhos, tá bom? Eu não estava me sentindo bem ali naquele lugar. Então, eu comecei a falar com Deus. E falei, Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Não que eu seja melhor do que essas pessoas, mas eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir, meu Deus. Eu falar para Deus assim, eu acho que se eu for fazer hemodiálise, eu vou morrer mais de tristeza do que pelo fato de estar fazendo hemodiálise. E eu não posso morrer, porque eu tenho 3 filhos pequenos para mim poder criar. Deus, tem misericórdia. Eu lembrava dos meus filhos e falava para Deus. O olho, né? E agora eu vou cortar o ciclo. Parando um pouquinho aqui com o testemunho, eu faço o olho em EVA, mas vocês podem colocar o adesivo também. Muitas tias gostam de usar o olho adesivo, né? Pode. E aí, o que acontece? Tô arrumando aqui o olho, que eu tô fazendo o olho em EVA, porque eu não tô com adesivo aqui. E eu coloquei o molde, desenhei o molde do olho, tá bom? Em EVA. Mas vocês podem colocar, Adriele, oi, vocês podem colocar o olho adesivo, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Eu falei pra Deus que eu não ia suportar se fosse pra mim fazer hemodiálise, não era porque eu era melhor. E eu também não queria fazer biópsia, mas eu tinha que fazer. E eu fui pra Goiânia, né? E aí, na hora que eu tava ali deitada para fazer aquela biópsia, que a gente fica de bruços, né? E aí vem um médico com o aparelho de ultrassom e marca o rumo certinho do rim, né? Para poder o urologista que faz esse exame. O nefrologista é quem trata da gente de doentes renais, né? E o urologista que faz o exame. E aí ele foi colher o material. Enquanto ele tava ali colhendo, eu tava orando, falando com Deus.
Eu falei, Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Me cura, Jesus, eu preciso ser curada, eu preciso. E eu comecei a ficar muito angustiada, eu senti que meu coração tava ficando assim, exprimido. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu despedacei naquele momento ali. Acho que foi a oração que eu fiz que eu despedacei mesmo. E clamei ao Senhor e pedi, por favor, me cura, porque senão eu vou morrer e eu preciso de criar meus filhos. Senhor, tem misericórdia. E eu senti, eu não digo que foi uma visão, mas eu senti assim, na minha cabeça, eu senti como se eu fosse uma ovelha à beira de um abismo escuro. E eu não sei descrever o que era. E eu lembro até hoje que era como se eu olhasse para baixo e não visse o fundo do abismo. E eu com os olhos fechados orando, e era como se eu tava na beirada, assim, eu via tipo um penhasco, assim, umas nuvens, assim. Parece que eu tava num lugar muito alto, mas estava muito escuro e eu ia cair. Mas aí, o que acontece? Eu senti, assim, no meu pensamento, como se diz Paulo, eu não sei se foi a revelação, eu não sei, mas eu vi na minha cabeça, assim, que era como se tipo assim, um cajado, um cabo, tipo um cabo de guarda-chuva, um gancho, me pegasse e me puxasse para trás. Me puxasse para trás. E aí, o que acontece? Eu chorei muito, muito, muito. Aí terminou de fazer aquela biópsia, fica ali um pouquinho de observação, mas é bem rápido. A gente pega e fica em Goiânia mesmo, na casa de algum parente, em algum lugar, para ficar em observação, né? E eu fiquei ali para mim ir embora no outro dia para ver se não tinha febre e nem nada, né? O olho. E é para poder vir embora. E aí o que aconteceu? Como eu tinha chorado muito, eu pensei assim, mas capaz que amanhã eu não vou conseguir nem abrir os olhos. Eu pensei de tanto inchaço, porque eu não tinha liberdade, queridos, de nem chorar. Eu não podia chorar, porque se eu chorasse, o meu olho ficava inchado e o líquido, ele não esparramava, ele não era absorvido, ele ficava no corpo. E aí o que acontece? Ele ficava no corpo e aí, se eu chorasse, o rosto inchava e ficava todo deformado, torto, inchado aqui pra cá, tipo que um bicho tinha ferrado meu rosto, eu tinha dado reação alérgica. E aí, o que aconteceu? Eu chorei muito, pensei, capaz que amanhã eu não consigo nem abrir meu olho, eu pensei, né? Só que aí, no outro dia, não tava inchado. E eu com muito medo, né, de fazer xixi, porque a enfermeira falou que podia sair sangue era normal, porque tinha tirado uns pedacinhos do rim, né? Tinha tirado umas amostras. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei com medo de fazer xixi. Fiquei com medo de sair sangue, com medo demais. Mas aí, teve uma hora que eu não aguentei, tive que ir, né? E aí, mas não saiu nada, não. E eu fiquei na casa de uma amiga. Aí minha amiga pegou, sentou lá no chão, perto de mim, eu tava deitada na cama, né? Daquela dorzinha chata da biópsia. E aí eu falei assim pra ela, assim, Eliane, parece que meu marido não tá nem aí pra mim, eu falei. Ele fica quieto, ele não fala nada pra mim. Ela falou assim, Sônia, o que é isso? Ele tá preocupado com você. Ele falou pra mim que tá preocupado com você. Ele só não fala mais nada pra você não ficar mais desesperada, porque ele quer dar força pra você. E aí, o que aconteceu? Eu fui e falei, sério, ele tá importando mesmo comigo, porque parece que não tá, porque ele fica calado. Eu falei, Eliane, e se eu morrer, quem vai ser dos meus filhos? Aí ela falou assim, Sônia, o que é isso? Você tem fé, não vai acontecer nada com você não. Aí eu falei assim, e se isso for câncer, Eliane? E se isso for câncer, o que vai ser dos meus filhos? Meus filhos estão tudo pequenos, a minha mãe já é de idade, quem vai cuidar dos meus filhos? Meu Deus do céu, quem vai cuidar? E ela, Sônia, para com isso. E aí eu vim embora, né? Vim embora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Durante esse período, eu trabalhei todos os dias, eu não faltei um dia ao trabalho. Eu trabalho em empresa de saneamento e eu trabalho na parte de atendimento ao público. Eu acho que a tia Vandinha conhece, eu trabalho no VaptVupt, né, aqui da cidade de Araguá.
E o VaptVupt é um lugar onde você encontra vários tipos de atendimento assim do governo. Você faz muitas coisas em um lugar só, para facilitar a vida do cidadão. E eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde, somente 1 hora de almoço. E eu vinha todos os dias almoçar de a pé, 15 minutos até chegar na minha casa. Porque meu esposo tinha que levar meus filhos na escola, os 2 maiores, como eu falei pra vocês. E eu vinha com os meus pés muito inchados, parecia 2 tijolão que eu tava carregando. E os meus pés balançavam de tanto líquido retido. Quem aí tem algum parente que tem problema renal, insuficiência renal, sabe o que eu tô falando, incha demais a conta. E eu vinha todos os dias, não peguei licença de INSS, não peguei licença. Quando eu fiz a biópsia, eu tive só 2 dias de atestado e voltei a trabalhar e ficou doendo muito tempo aqui. É só um furadinho, não corta nem nada não. É um furadinho de agulha, né? E aí, o que aconteceu? Os olhos. O que aconteceu? Eu fiquei esperando o resultado da biópsia. Deixa eu ver se eu acho o giz pastel aqui. Eu fiquei esperando o resultado da biópsia durante 30 dias, porque ia pro Rio de Janeiro, né, para poder fazer lá a avaliação. E aí, durante esse período que eu tava esperando, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Talvez vocês podem até pensar assim, exagero, tia Sônia, né? Mas aí eu tava esperando e eu senti que a espuma foi diminuindo no xixi, né? Foi diminuindo, eu fui parando de inchar, esperando o resultado da biópsia. Eu vou usar aqui nessa parte branca o giz pastel azul, tá? O giz pastel é um giz a óleo, tá bom? Vou passar aqui pra dar uma esfumaçada, pra ver se fica mais bonitinho. Aí o que acontece? Eu tava esperando o resultado da biópsia e aí eu tava desinchando. Quando pensa que não, pessoal, o meu esposo pegou zika. E aí, quando pensa que não, meu pequenininho pegou zika também. E eu comecei a sentir uma doraiada no corpo e a espuma do xixi voltou. E quando viu, eu tava com zika também, os sintomas voltou tudo de novo. E aí era pra mim fazer o exame pra voltar no nefrologista, só que eu tava com zika, então tinha que esperar melhorar, né, fazer o exame, porque a espuma tinha voltado tudo no xixi, né, e aí virou aquela confusão. E aí o que aconteceu? Eu esperei mais um pouco, graças a Deus a gente sarou, né, que da zika, né, e aí eu voltei de novo a parar de sair espuma no xixi, desinchei tudinho, perdi peso porque tava inchado demais, que as roupas nem tava servindo. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim, gente, eu vou pegar esses resultados da biópsia e vou levar pro doutor. Só porque eu vou fazer um exame simples de urina, né, EAS, né, e vou levar pro doutor ver. Vamos ver o que vai dar nesse exame. Fui lá no laboratório de análise clínica e era R$10, eu lembro, que a gente pagava para fazer um exame particular de urina, um exame simples. Porque se eu tivesse um problema, ia dar proteínas presentes, né? Que é tanto de maisinho na frente. Aí eu fiz o exame, aí deu proteínas ausentes. Aí o que acontece? Eu fui e falei pra minha mãe assim, mamãe, eu tô achando, liguei pra minha mãe, aqui pessoal, eu esfumacei, eu passei o giz azul, né, azul escuro, e molhei aqui o algodão num pouquinho de óleo e passei aqui num pedacinho de EVA para sair o excesso e esfumacei com o algodãozinho, tá bom? Tá bom? Entenderam? Agora a gente vai colocar aqui, né? Tá começando a ter forma. E vamos esfumaçar aqui também. Vamos pegar aqui um giz marrom. Aí o que aconteceu, pessoal? Fui lá, fiz o exame, né? E deu proteínas ausentes. Aí eu pensei, agora eu vou lá no doutor, né? Lá em Anápolis. Aí eu peguei e fui lá em Anápolis e levei o exame. E levei também o resultado, né, da biópsia. E eu já tinha até lido o resultado, não tinha entendido nada. E aí o que aconteceu? O doutor falou assim que ele queria passar para mim um medicamento, corticoide, o nome é prednisona. E eu já conhecia pessoas próximas a mim que precisavam de tomar
prednisona, por causa de lúpus, né? E aí a pessoa fica muito inchada, muda de cor, passa muito mal com medicação. E eu não queria tomar medicação. Falei, eu não quero tomar essa medicação. E eu falava para Jesus, Jesus, eu não quero, não aceito tomar essa medicação. Aí chegou lá, o médico falou assim, vamos olhar o que deu o resultado da sua biópsia. E aí ele leu lá e falou assim, nossa, que estranho. Aqui não dá certeza de nada. Aqui fala que pode ser, mas fala que também não pode ser. Que não tem certeza, que existem sinais, mas não pode dar certeza de que tipo que é a sua síndrome nefrótica, porque ele disse que tem mais de 20 tipos de síndrome nefrótica, que ele tinha que saber qual que era para passar, né? O corticoide. E aí eu falei, doutor, aí não tá falando certeza, mas eu fiz um exame simples de urina porque eu percebi que a espuma, que eu parei de perder a espuma no xixi, que eu desinchei, eu não tô inchada mais. Aí ele falou assim, é mesmo, tá achando seu rosto assim até mais magro, né? Que era muito empapuçado. E aí ele pegou e falou, ele foi, olhou, falou assim, me dá aí, deixa eu ver esse resultado de urina. E aí eu podia ter pegado ali, tá ali dentro da bolsa, ali dentro do guarda-roupa, né? O resultado até hoje tá guardado. E ele foi e falou assim o seguinte, não acredito nisso. Ele falou pra mim desse jeito, eu não acredito nisso. Não, nós vamos ter que fazer um outro exame. Vamos fazer um outro exame de galão de 24 horas e você vai trazer pra mim, ele falou. Ele falou assim, se isso aqui tiver certo, você está curada. Ele falou, se isso aqui tiver certo, você está curada. Ele disse. E aí, quer alguma coisa, meu filho? Fala pro papai lá. Meu caso, acorda, papai vai. E aí, o que acontece? Eu fiz, pessoal, o exame de galão 24 horas e deu que as proteínas estavam em torno de 100, mais de 100, um pouquinho, 130, mas quem tava perdendo 9.700, né? Aí tá curada, né? E aí ele pegou e falou assim pra mim assim, porque o médico que eu fui, ele é um cristão afastado. Ele era da igreja batista e ele afastou devido a alguns problemas. Então, isso aqui é giz pastel. Alguém perguntou, deixa a tia Sônia mostrar. Eu uso desse aqui, ó. É o Pentel Arts. É o que eu achei aqui na minha cidade, tá? Mas tem gente que faz, ele é de giz de cera comum, né? E acrescenta um pouco de óleo, derrete lá na panela, né? E depois coloca nas forminhas e faz e fica bom, né? Na internet tá ensinando lá no YouTube. Voltando ao assunto. Aí o doutor era um nefrologista, um médico afastado dos caminhos do Senhor. Mas que conhece milagre. E ele falou assim pra mim que não sabe o que aconteceu, que eu tinha sido curada, mas que tinha gente que depois da biópsia sarava e os médicos não sabiam explicar o porquê. Aí minha mãe foi e falou assim pra mim assim, ó, capaz que seu rim tava dormindo, né? Ele recebeu uma espetada e acordou, minha mãe brincando comigo, né? E aí o médico falou isso pra mim. Tá vendo, pessoal? Aqui eu dei uma esfumaçada, viu? Do mesmo jeitinho, um pinguinho de óleo de amêndoas, um pinguinho, né? Aí eu fui e passei o giz aqui no pedaço de EVA e esfreguei, tá? Esfreguei para poder não ficar em excesso. Agora nós vamos colar os olhos. Eu vou ligar o ferro aqui para poder fazer o narizinho. Aí o que aconteceu? Eu desinchei e o médico falou assim para mim. Aí eu falei assim para ele, olha para vocês verem como que é. Falei, doutor, só vai fazer o seguinte. Meu remédio acabou, que eu tomava os remédios e eu não gostava de tomar os remédios não, mas eu tinha feito compromisso com Deus que aquele dia eu ia tomar o remédio certinho, né? E eu pensei que era porque eu tava tomando remédio, que eu tinha sarado. E aí eu falei, doutor, meu remédio acabou, preciso de uma receita para pegar mais remédio. Aí ele pegou e falou assim, você não tá entendendo o que eu tô falando não, ele falou. Você está curada. Você está curada, eu tô falando, você tá curada. Aí eu fui e falei assim, uai doutor, mas é porque eu tô tomando o remédio certo, por isso que tá controlado. Porque o que acontece?
que acontece? Eu passei um remédio, vou ficar doente de novo, eu falei, né? Esse aqui eu cortei o narizinho, a rodelinha, tá, pessoal? Vai estar lá nos moldes. E aí você coloca aqui, ó, pra poder fazer o narizinho, pra poder virar aquela conchinha, aquela bolinha, né? E aí, o que acontece? Já tá virando a bolinha. O que acontece? E eu falei, doutor, eu preciso, porque senão eu vou ficar doente de novo. Ele falou assim, você não tá entendendo, esse remédio ele não sara ninguém. Ele só é pra dar uma paliada, só pra dar uma normalizada só, ele falou. Você tem que parar com isso, você tá curada, ele falou. E eu pensei, Jesus amado, e se eu parar de tomar esse remédio, ó, pra vocês verem a fé da pessoa? Eu tava com medo demais, gente do céu, é um milagre muito grande, né? E eu peguei, fui e saí na rua assim, pensando assim, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu parei de desinchar porque eu tô tomando remédio certinho, e agora o doutor não quer dar mais receita pra mim. E eu vim embora preocupada demais, a conta, com medo de ficar doente de novo. Cheguei aqui em casa, liguei pro meu irmão. Meu irmão falou assim, Soninha, meu irmão me chama de Soninha, né? Soninha, crê somente, ele falou, crê que você tá curada. E aí você faz o seguinte, você já sabe quais são os sinais. Se os sinais aparecer de novo, você vai começar, você vai voltar no médico, ele vai passar um remédio pra você. Mas ele não falou pra você que você tá curada, ele é médico, ele sabe. Aí eu pensei, meu Jesus amado, tem misericórdia. E aí ele suspendeu todos os remédios, né? De tireoide, de colesterol, que mais? Era um monte de remédio, gente. Eu tomava, eu tomava maleate de enalapril misturado com losartana, que era para controlar a pressão do rim, sabe? E aí eu tinha que tomar furosemida, que é o diurético, e tinha que tomar também um remédio que tem ácido acetilicílico, que é tipo AS, mas só que ele é tamponado, né? Ele não machuca o estômago. E eu tomava esse monte de remédio, 5 remédios de manhã, assim, jogava na boca aquele tanto de remédio, né? E tomava. E aí o que acontece? Suspendeu tudo, você tá curada. E eu vim, gente, no medo. Mas aí os sintomas desapareceram todos. Todos os sintomas desapareceram. E eu fui curada para a honra e glória do nome de Jesus. E eu acredito que... Gente, se não ficou muito perfeito aqui, o nariguinho, parece que não tá muito bonito, né? Mas como eu já colei aqui com cola instantânea, o de vocês vai ficar mais bonito, né? Porque esse negócio ao vivo, às vezes, não sai muito perfeito, né? Porque quando a gente tá fazendo aqui, que o negócio der errado, a gente faz outro, põe por cima e tá resolvido, né? Aí, o que acontece, pessoal? Nunca mais eu não senti nada, nada. E eu nunca tive um rim tão bom igual eu tenho hoje. Nunca senti nada, nos rins nada, e fui curada para a honra e glória no nome de Jesus. E eu acredito naquele versículo, que Deus não rejeita um coração contrito, né? Porque naquele dia que eu fiz a biópsia, eu chorei muito, e orei, pedi ao Senhor, e como diz, eu penso que a minha oração, ela passou do crivo no céu, né? Passou, né, o céu de bronze e acertou e chegou no coração de Deus. E Deus me curou. Depois vocês pesquisam aí sobre a síndrome nefrótica, porque a tia Sônia teve síndrome nefrótica. Pessoal, aqui vocês podem fazer a boquinha, vocês podem fazer, eu não sei se eu faço ela de EVA aqui ou se eu faço ela de caneta mesmo para poder andar logo, acho que eu vou fazer ela de caneta. Mas vocês podem fazer ela de EVA ou com a canetinha, que é a canetinha permanente. Porque a minha canetinha permanente, acabou a tinta, fui ver, tava seca. Então, eu vou fazer de caneta aqui mesmo, vermelha. E aí, pessoal, eu fui curada para a honra e glória do nome de Jesus. E a irmã não tinha, Deus não tinha usado a irmã e falado assim, que ia passar um vento impetuoso na minha vida. Minha mãe tinha ido embora pra cidade, né, dela, cidade de Goiás. E eu fiquei sozinha aqui com meu marido e minhas crianças aqui em Jaraguá. E tive que enfrentar isso tudo sozinha, eu e meu marido e meus filhos. Sozinha mesmo. Eu ia pra consulta sozinha para Anápolis. Tem um senhor aqui que ele leva estudantes universitários pra faculdade. E aí eu ia com ele de manhã e voltava com ele na hora do almoço, na hora que ele vinha, né?
E aí, o que que acontece? Aqui, o que que vocês acham? Que eu faço as 3 pintinhas pretas? Ou a gente faz o rostinho assim, esfumaçado? Fala aí. Esfumaçado, o rostinho com a pintinha branca assim? Ou fica desse jeito mesmo? Põe as pintinhas pretas? O que que vocês acham? Vou fazer aqui uma sobrancelha, né? Que tá faltando. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui uma caneta permanente que tem também um pouquinho de tinta, né? Deixa eu ver se essa aqui tem. Ai, parece que vai dar pra fazer sobrancelha. Já pensou se não der? Vamos tentar fazer aqui. Foi, meu filho? Foi? Esfumaçado. Então, vamos fazer esfumaçado aqui. Aí, pessoal, resumo, eu fui curada para a honra e glória do nome de Jesus. Mas enquanto eu tava com os pés inchados, como diz o hino da Fabiana Anastácio, um hino que eu ouvia muito, né? Fabiana Anastácio, que já mora com o Senhor Jesus. Quem me vê cantando, pensa que a minha vida foi só alegria. E tem uma parte assim que eu ouvia do hino, que é assim, ó, que estava com os pés doendo, com as feridas dos espinhos, né? E eu falei para Jesus, Jesus, literalmente, eu estou com os pés doendo. Literalmente, não era uma metáfora, não. Era os pés doendo mesmo, de verdade, de inchaço, de repuxar os meus tendões por causa do colesterol. Tava perdendo muita proteína e comecei a ter muita cãibra, não tinha cãibra. E comecei a ter muita cãibra. Deixa eu ver aqui, fazer um teste. E aí eu andava com os pés doendo mesmo, tava atendendo as pessoas e dava cãibra em mim, eu tinha que fazer de conta que tava tudo normal, né? Esperava a pessoa sair, às vezes a pessoa tava lá que tava nervosa e eu sentindo dor, e fazendo cara de paisagem, sentindo dor, mas tava lá firme, né? Até a pessoa ir embora pra mim poder respirar um pouco, fazer uma massagem pra cãibra passar, né? Cãibra na virilha, cãibra na coxa, pra tudo quanto é lado. Era terrível, gente. Vocês não fazem ideia. Mas tudo passou. Eu não gosto muito de ficar lembrando esses momentos ruins, assim, mas eu preciso de falar, né? A gente tem que falar, porque quem sabe sirva assim como como fortalecimento espiritual, edificação na vida de alguém, não é mesmo? E eu aprendi assim que a gente, quando a gente é criança, a gente é treinado a pensar na morte como algo negativo, a morte do corpo, né? Porque para quem é salvo, a morte do corpo simboliza vida eterna, não é mesmo? Mas para quem não é, a morte ela é pavor. Mas eu ouvi uma pessoa falar, inclusive foi um médico, que a morte, a gente tem que pensar na morte como algo positivo da seguinte forma, né? Você tem que viver intensamente todos os dias. E quando acontece algo com você, e tipo aconteceu comigo, que você passa à beira da morte, o que acontece? Isso foi um alerta para você dar uma desacelerada e começar a refletir sobre a sua vida, sobre a vida que você tem com a sua família, sobre a vida com seus filhos, como que tá o seu relacionamento, como que tá a sua vida, como que você tá vivendo a sua vida. Você tá dando assim, como que eu falo assim, mais atenção às picuinhas, brigando, né, e não perdoando. Agora vamos pôr um pintinho aqui branca. Tia Wanda, avisa aí, eu não sei nem quantos minutos que eu já tô. Nem sei quantos minutos, gente. Já tá no fim aqui, viu? E aí, o que acontece? O que eu quero falar pra vocês com essa palavra?
que a gente olhando a morte dessa forma, o que a gente pensa? Eu tenho que viver intensamente, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que dar valor na minha família, eu tenho que ensinar os caminhos do Senhor aos meus filhos, né? E não ficar perdendo tempo. Eu tô cansado, porque eu faço muito isso, né? Eu cheguei de serviço, eu tô cansado e tal, não quero mais nada, não. Mas a gente tem que tirar um tempo pra gente, né? Eu ainda quero mudar muita coisa na minha vida ainda, porque se eu fosse falar das coisas que acontecem na minha vida, gente, teve uma vez que eu falei que eu já estava com vergonha de tanta luta que eu estava passando, dava a impressão que eu estava em pecado. Mas as lutas, ela não vem só para quem está em pecado, ela também vem para a pessoa ter experiência, ter testemunho para contar, aprender alguma coisa, né? Saber entender outras pessoas que também estão passando por lutas. Como que eu posso aconselhar alguém se eu não vivi aquilo? Como eu posso entender o sofrimento de alguém se eu não sofri? Né? E aí, irmãos, o que acontece? Aqui para vocês verem, aqui tem uma diferença. Deixa eu parar. Essa aqui eu fiz com a pétala maior, aí a gente fez com 5, né? Com 5 pétalas. Mas essa aqui, ela ficou mais juntinha porque ela foi feita com 10. Aí, por exemplo, tia Sônia, eu quero com 10. Então, você vai fazer aqui, ó, a metade. Aí é aqui assim, ó. Você vai recortar no meio essa aqui, ó. Porque aí dá 2 de cada. Porque vocês viram que essa aqui não tem esse piquezinho aqui no meio, tá vendo? Aí essa aqui são 10. E essa aqui são 5. Essa fechadinha aqui parece que tá mais bonita, né? Mas essa aqui, por ela ser maior, até que ela chama mais atenção. Mas aí vai do gosto de cada um. Essa parte de baixo aqui, ó, a gente pode encapar ela. Inclusive, aqui, ó. Aí você torce, tá bom? Olha aqui. Leia a Bíblia e faça uma oração. Vou resumir. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ore, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. E a tia Sônia não é cantora, ei! Então aqui, pessoal, eu não sei quanto tempo que tá, se tá muito cansativo, se dá tempo da gente fazer o vasinho na parte de baixo, mas o que acontece? Deixa eu ver aqui, será que eu faço de verde? Porque o vasinho, ele é assim, ó. Tá vendo? Aí você pode colocar um pezinho. Se você quiser colocar embaixo, assim, na mesa, para poder estar cantando com as crianças, você, aqui, ó, eu fiz um saquinho, sabe o que eu coloquei aqui dentro? Eu coloquei uma sacolinha com brita, aquelas pedrinhas, sabe? Coloquei aqui para fazer um pezinho, que aí você coloca em cima da mesa e você vai e sobe a florzinha, tá vendo? E aí, porque senão ela fica muito leve, porque a garrafa é muito leve. Então dá tempo? E aí, tia Wanda, você acha que já finaliza? Porque essa parte de baixo aqui, amores, é facinho, tá? É só encapar essa parte de baixo. Inclusive, eu coloquei no molde lá umas florzinhas. E essas molde dessas florzinhas aqui, você pode colocar em cima do ferro de passar, como eu coloquei o narizinho, porque aí ela dá emborcadinha assim. E aí você pode decorar assim, ó, ao redor. Tá bom? Tá até escrito lá. Então, a parte mais importante... Pode fazer, tia Wanda? Então, vamos fazer. Porque a parte mais importante é essa parte de cima, né? Que é a mais difícil. E não precisa, você viu? Não precisa de você encapar. Não precisa. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, que eu espero que esse testemunho tenha edificado a vida de vocês. Para a honra e glória do nome de Jesus. E o que nós vamos fazer, cortar aqui. Aqui não tem tamanho certo não, tá, pessoal? Pode.
É o tamanho que dá para poder pegar uma folha dessa aqui. É o tamanho que dá para poder cobrir o vasinho. Eu vou falar uma coisa para vocês. E foi depois que Deus me curou dessa síndrome nefrótica que eu comecei a receber convites para poder levar a palavra em outras igrejas até de outros ministérios. E aí, como que era isso? Um colega meu me perguntou, como que é isso, Sônia? Como que as pessoas te convidam? Eu falei assim, eu recebo uma mensagem no celular, no WhatsApp. E aí a pessoa fala pra mim, fulano de tal me falou que você prega para crianças, é desse jeito. E nisso eu já fui pregar em vários lugares, em outros ministérios. E eu vou aonde me chamam, pessoal. Eu vou aonde me chamam. Pode ser lá na periferia da cidade, como pode ser lá no centro. Eu vou, porque as crianças, a criança que mora numa mansão ou a criança que mora debaixo de uma lona, elas não têm diferença. Elas não têm. A alma delas tem o mesmo valor, não é mesmo? Gente, se vocês verem a bagunça que tá aqui, como que para fazer algo tão simples faz tanta bagunça, né? Fica encabulada com as coisas dessas. E aí foi assim. E aí, se eu vou contar a minha vida para vocês, as lutas que a gente passa, fica parecendo assim que nem não é verdade, porque isso que eu passei foi em 2015. Esse problema da síndrome nefrótica que o Senhor Jesus me curou. Mas aí em 2018 veio outra luta. Outra luta que até eu coloquei lá no Instagram, que é @Ministério Infantil Tia Sônia. Tá lá no Instagram, @Ministério Infantil Tia Sônia. E lá no Instagram tem lá assim um pedaço da minha história. Aí lá eu conto esse outro testemunho que aconteceu comigo em 2018, que foi outra parada brusca, assim. Aí, gente, aqui eu cortei tipo um círculo para poder estar fazendo um vasinho, tá? Ele não vai ficar assim tão bonito como poderia ficar, porque o que que acontece? Aqui, quando tá ao vivo, né, às vezes o negócio não sai do jeito que a gente quer. Mais embaixo aqui. E aí, depois, se vocês quiserem seguir a Tia Sônia, eu sempre tô deixando ativos os meus stories lá no Instagram, sempre mostrando novidades, sempre mostrando novidades. Eu tô tentando trabalhar o máximo que eu posso lá no Instagram, mas ainda não tá bom ainda, tem que trabalhar mais. Mas lá tem várias dicas. Eu fiz um curso de contação de histórias, era um curso de extensão que tinha na faculdade, né, na UEG. Como tinha muito tempo que eu me formei, porque tem 15 anos que eu me formei, né, em História, lá na cidade de Goiás, pela UEG. Aí o que que acontece? Como tinha muito tempo que eu formei, eu fui pedir, né, o pessoal da faculdade, eu podia estar fazendo curso de extensão, que é aqueles cursos de horas, né, que o pessoal de pedagogia faz. E aí, mas aí abria umas... Oi, Agnes, Deus abençoa. A gente vai ter muita novidade lá no Instagram e depois eu quero começar uma semana de lives falando sobre um conteúdo que eu tô estudando sobre essa questão do Ministério Infantil, porque tem muitas tias que estão assim, começando agora e às vezes não tem uma preparação, né? E estão assim achando muito difícil. Então, qual que é o meu propósito? Tá ajudando em tudo que eu sei, né? E que no caso vai ser, o propósito vai ser de falar sobre a pedagogia, né? Informal, que é a pedagogia fora dos espaços escolares, que é a pedagogia das igrejas, né?
Não tá muito bonito não, pessoal. Mas é mais ou menos assim. Aí depois a gente enfeita mais. Isso aqui é só assim uma sugestão. Quando você vê que o negócio não tá fazendo espiral, você torce que o negócio dá certo, tá? Aqui. Aqui. Então, se você tá passando por lutas, você vai refletir sobre o que o Senhor está te desacelerando para você estar pensando e refletindo o que você tem que mudar na sua vida. Porque algo que eu aprendi é que as tempestades, elas não vêm só para os desobedientes. Quais são os motivos das tempestades, das lutas na nossa vida? Elas vêm por três coisas. Olha o dedo sujo de tinta PVA, né? Ela vem para nos fortalecer na fé, o que não significa que Jesus não está na nossa vida, porque os discípulos estavam dentro do barco, Jesus estava dentro do barco e eles passaram pela tempestade, certo? Mas aí o que aconteceu? Era para eles fortalecer a fé. Eles ficaram mais fortes, não foi isso mesmo, com aquela tempestade? Agora, a tempestade de Jonas, a segunda tempestade, segundo motivo, foi por causa da desobediência, não foi? Foi por causa da desobediência, porque Deus mandou ele fazer algo e ele ficou com medo, porque aquele povo de Nínive, que era a capital da Síria, você já ouviu falar no rei Senaqueribe? Pois é, aquele povo lá era muito violento, então Jonas fugiu. Mas se Deus mandou Jonas ir, e se foi Deus, Deus estava com Jonas, mas Jonas desobedeceu, então veio a tempestade, ele teve que ser jogado ao mar, e veio o grande peixe e levou Jonas e foi, vomitado lá na praia. Então, essa tempestade de Jonas foi por causa da desobediência. E a Bíblia também fala da tempestade que fez com que o navio onde Paulo estava sendo levado para a prisão, fosse partido ao meio e teve um naufrágio, Eles ficaram muitos dias, assim, na neblina e tal, até que eles foram parar na ilha, Na ilha de Malta, lá onde que a serpente picou Paulo. E aí naquele lugar Paulo pregou o evangelho, Paulo deu testemunho de si, porque ele não foi morto com aquele veneno daquela cobra, Ele orou por um homem que era muito influente lá naquela ilha, e aquele homem aceitou Jesus. Então, primeiro, tem tempestades que vêm fortalecer a nossa fé, que não significa que é porque você está em pecado. Tem tempestade que vem por causa da sua desobediência, igual aconteceu com Jonas, E tem tempestade que vem para te levar para algum lugar, para você estar fazendo alguma obra para estar glorificando a Deus. Então, são três tipos de tempestade. Eu louvo a Deus pela vida da tia Wanda, pela confiança. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer que eu estou, assim, muito feliz de estar aqui nessa tarde, tá bom? Com vocês. Eu espero que esse testemunho de vida, da minha vida, tenha edificado a vida de vocês. Para quem não conhece a minha página é Ministério Infantil Tia Sônia e Turminha, aqui no Facebook. Ministério Infantil Tia Sônia e Turminha. E lá tem vários recursos materiais recicláveis. E aqui foi a nossa florzinha, que também tem desse modelinho aqui, a flor do plano da salvação, que quem não assistiu desde o início, eu tô explicando para que serve essa flor. E deixa eu mostrar só mais dois recursinhos aqui, que eu tenho muitos. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Esse aqui, bem simples mesmo, eu fiz com um frasco de ketchup. Sabe quando você vai fazer o estrogonofe, aí tem o ketchup e a mostarda, Aí você tira as duas tampinhas, viu? E usa um frasco daqueles e encapa. Esse aqui, quem é? O cego Bartimeu, que encontrou com Jesus, que clamou Jesus esse seu encontro, e ele pediu que queria ver. E aí ele abriu os olhos. E esse aqui são os olhos do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus. Então, isso aqui são duas tampinhas, Um do frasco de mostarda e o outro de ketchup. Esse aqui, gente, se vocês não viram lá, no meu perfil lá no Instagram, isso aqui é um frasco de desodorante Rolon,
O meu esposo aqui quer ser um Minion afro, né? Mas esse aqui é uma criança, né? Que eu fiz simbolizando as crianças. E aí o que acontece? Se você usar outra tampinha, você pode trocar o cabelo, fazer vários tipos. Inclusive, se você quiser fazer o cabelo com as cores do plano da salvação, você pode fazer, né? 5 tampinhas, aí você faz cada um com um modelo diferente. Então, esse aqui é um frasco de desodorante Roll-On. Eu tenho de vários, tudo quanto é coisa que eu olho e não enxergo no fantoche. E essa abelhinha aqui é para o tema... A palavra de Deus é mais doce que o mel. Então, essa abelhinha aqui, sabe o que ela foi feita? Num frasco de maionese. Pois é, ela foi feita num frasco de maionese. Então, tudo que eu olho, eu vejo um recurso. E o que acontece? O meu próximo recurso que eu quero fazer uma fantoche com 4 caixinhas de gelatina. Eu já até separei ali. Mas meu filho foi fazer sobremesa de domingo, né? E aí eu já separei. E aí eu vou colocar lá no meu perfil no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Desculpa, tia Sônia, por alguma coisa. É o Minion Afro. Que eu converso mais, né, gente? Aqui é o Minion Afro. E vocês fiquem com Deus, ó. Beijo da tia Sônia. E me acompanhem lá no Instagram e no Facebook. E estamos aqui, tia Wanda. O que você precisar, né? Dentro das nossas forças, estamos aqui disponíveis para o reino de Deus. E ó, tamo junto, gente. Beijo da tia Sônia, ó. Tchau pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Vamos finalizar? Tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!